Você já sentiu aquela dor silenciosa que vem quando alguém te rejeita? Quando de repente o silêncio do outro parece dizer mais sobre você do que 1000 palavras? A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns e mais mal interpretadas. Mas e se eu te dissesse que o que você chama de rejeição não é algo que o outro faz com você, e sim algo que você sente a partir de como interpreta o que o outro fez? Neste vídeo, vamos olhar para a rejeição com os olhos da filosofia estoica, uma visão profunda, libertadora e transformadora. Aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas nem truques de manipulação emocional. Vai encontrar clareza. Vai entender por que a dor da rejeição não é inevitável e como você pode mudar a forma como ela te afeta, para nunca mais se sentir refém do desejo ou da aprovação de ninguém. Por isso, acompanhe cada detalhe até o fim. Cada ponto que você deixar passar pode ser exatamente o que ainda te mantém preso a uma dor antiga. E talvez, só talvez, esse seja o vídeo que vai mudar sua forma de se enxergar, para sempre. A rejeição como ilusão interna. Vivemos muitas vezes como náufragos emocionais à deriva no mar das opiniões alheias. Quando alguém nos rejeita, um amor, um amigo, um grupo, sentimos como se algo dentro de nós tivesse sido arrancado. Mas será mesmo que essa dor veio de fora? A filosofia estoica, com sua clareza firme e silenciosa, nos convida a olhar mais profundamente. O sofrimento não está no gesto do outro, mas no significado que atribuímos a ele. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. O não que recebemos, seja ele um adeus, um silêncio ou uma ausência, é neutro por si só. O que o torna devastador é o que ele desperta em nossas expectativas, carências e medos. O estoico compreende que tudo aquilo que está fora de seu controle pertence à ordem do mundo, e não é digno de ira, desespero ou apego. A verdadeira liberdade emocional não se conquista tentando agradar todos ou sendo aceito por todos, mas ao reconhecer que ninguém pode fazer você se sentir inferior sem sua permissão. É o seu julgamento, o filtro construído ao longo de anos de experiências, traumas e crenças, que transformam um simples desencontro de vontades em uma ferida aberta. A rejeição, portanto, é uma ilusão da mente, um reflexo da expectativa não correspondida. O caminho estoico não exige que deixemos de sentir, mas que sintamos com consciência. Que possamos olhar para dentro e perceber que somos nós que damos ou tiramos o poder das palavras e ações alheias. A chave está na interioridade. Aquilo que o outro faz não tem acesso direto ao nosso valor, a não ser que o convidemos a entrar. E por isso, quando nos apropriamos do nosso olhar, da nossa interpretação, libertamo-nos da escravidão emocional que tantos chamam de amor, orgulho ou autoestima. O estoico, ao compreender isso, não endurece, ele se fortalece. Ele não se fecha ao mundo, mas se abre para si mesmo. E ao fazer isso, descobre que aquilo que parecia rejeição era apenas um eco da própria visão distorcida. Silenciando esse eco, a dor perde o nome, e o que resta é apenas um aprendizado, sereno, digno e humano. O desejo como fonte de sofrimento. Há uma raiz invisível por trás da maioria das dores que sentimos: o desejo. Não o desejo natural de viver ou de crescer, mas aquele desejo disfarçado de necessidade. O desejo de ser amado, desejado, escolhido. Segundo os estoicos, esse tipo de desejo é uma armadilha. Ele nos aprisiona ao que não controlamos e nos afasta da serenidade. É quando transformamos vontades em exigências que começamos a sofrer. Queremos que o outro nos queira, como se isso fosse um direito, não uma possibilidade. Epicteto nos adverte com clareza: queres ser invencível? Então não entres em combate com aquilo que não depende de ti. O amor do outro, sua atenção, sua presença, nada disso está sob nosso domínio. Desejar que alguém nos ame como queremos
é desejar controlar o coração alheio, algo que nunca estará ao nosso alcance. A frustração nasce dessa ilusão de controle, dessa esperança de que o mundo se molde à nossa vontade. A filosofia estoica não ensina a negar o afeto ou a proximidade humana, mas a distinguir o que é nosso do que é do outro. Podemos amar com liberdade, mas não podemos exigir retorno. O estoico ama, mas não mendiga. Oferece, mas não se escraviza ao que não volta. Ao abandonar o desejo do que não se pode controlar, a alma encontra descanso. O sofrimento se dissolve, não porque o mundo mudou, mas porque nossa forma de habitá-lo se transformou. Essa renúncia não é frieza, é sabedoria. É compreender que o outro tem o direito de não nos querer e que isso não fere nossa essência. O sofrimento, afinal, é o grito de um desejo frustrado. E ao silenciar esse grito, ouvimos o que antes estava encoberto: a liberdade de sermos inteiros, mesmo quando não somos escolhidos. A liberdade de não depender da escolha alheia para reconhecer nosso próprio valor. O valor não está no outro. Em um mundo que ensina desde cedo a buscar validação, desaprender torna-se um ato de coragem. A maioria de nós cresce acreditando que o amor do outro nos dá valor, que sermos escolhidos, aceitos, reconhecidos é a prova de que somos suficientes. Mas para os estoicos, essa crença é um equívoco profundo. Sêneca dizia que a verdadeira grandeza está em viver conforme a virtude e não conforme o aplauso. Assim, o valor de uma pessoa não reside no olhar alheio, mas em sua própria integridade. A rejeição dói quando acreditamos que ela nos diminui. Se o outro não me quer, então algo deve estar errado comigo. É o pensamento automático que assombra tantas mentes. No entanto, essa é apenas uma história contada por um ego mal orientado, um julgamento sem fundamento real. O estoico olha para dentro e pergunta: o que em mim mudou porque o outro se afastou? Minha essência se alterou? Minha dignidade foi tocada? Não. Nada do que é sólido em mim pode ser abalado por aquilo que está fora de mim. O valor verdadeiro é interno, silencioso e estável. Ele não oscila com os humores do mundo, nem com os afetos que vêm e vão. Quando alguém me rejeita, este gesto não diz nada sobre o meu valor, apenas sobre a perspectiva do outro, limitada por seus próprios filtros, experiências e desejos. E por isso, o estoico não se sente humilhado pela ausência de amor. Ele compreende que aquilo que o outro vê ou deixa de ver em mim não muda o que sou. A busca pelo amor não é problema. O problema é perder-se nela. Quando nosso senso de valor se torna dependente da resposta externa, vivemos em cativeiro, agradando, implorando, temendo. A filosofia estoica nos chama de volta ao eixo. Não somos aquilo que o outro aceita, mas aquilo que permanecemos, mesmo quando o outro parte. Fortes, dignos e livres. O outro pode ir, mas o que somos, fica. Desconstruindo a fantasia do encontro perfeito. Vivemos intoxicados pela ideia do amor perfeito, do encontro ideal, da reciprocidade inevitável. A cultura, as histórias que ouvimos e até nossos próprios sonhos nos empurram para a crença de que, se o sentimento é verdadeiro, será retribuído. Mas os estoicos nos convidam a olhar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Nem toda conexão floresce, nem todo querer é mútuo, e isso não é uma tragédia. É a natureza das coisas. O estoico aprende que nem tudo o que desejamos acontecerá, e que isso não deve ser motivo de angústia. A vida é tecida por encontros e desencontros, e não há nenhuma injustiça neles. O universo não conspira contra nossos afetos, ele apenas segue seu curso, indiferente às nossas idealizações. Amar sem ser amado, desejar sem ser desejado, querer presença e encontrar ausência. Tudo isso faz parte da ordem natural, e aceitar essa ordem é um passo para a liberdade emocional. A ideia de que o amor precisa ser recíproco para ter valor é uma ilusão romântica que o estoicismo desmonta com firmeza. A virtude está em amar com inteireza, sem a necessidade de controle sobre o outro.
Marco Aurélio nos lembra que devemos acolher o que a vida nos traz, não o que nossa vontade impõe. O desencontro não é rejeição, é apenas a demonstração de que os caminhos não se cruzam no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Assim como não queremos todos os que nos querem, também não seremos queridos por todos os que queremos. Isso não nos torna falhos ou indignos, apenas humanos. A dor surge quando insistimos em que o mundo se curve às nossas expectativas. A serenidade, por outro lado, nasce quando vemos o outro como ele é, livre. E quando aceitamos isso com o coração aberto, o fim de um amor não é fracasso, mas maturidade. Assumir o controle do próprio filtro. A realidade não nos atinge diretamente. Ela passa antes por um filtro invisível, íntimo e poderoso, nossa mente. É por esse filtro que interpretamos o mundo, e é nele que reside a chave para a liberdade estoica. Marco Aurélio escreveu: se você está aflito por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. A rejeição, a dor, a frustração, tudo isso não entra em nós como flechas certeiras, mas como pensamentos cultivados. Cada um de nós é o guardião da própria percepção. O que o outro faz, diz ou deixa de fazer não tem significado fixo. Nós damos o sentido. Quando alguém se afasta, podemos enxergar isso como uma perda ou como um espaço que se abre. Quando alguém diz não, podemos ouvir fracasso ou apenas diferença de vontades. O filtro que usamos determina a qualidade do que sentimos, e é justamente esse filtro que o estoico aprende a refinar, com lucidez e responsabilidade. Não se trata de negar os sentimentos, mas de assumir que eles nascem de dentro e, por isso, são moldáveis. Ao entender que podemos escolher como reagir, abrimos mão da vitimização. A dor não é mais algo que nos domina, mas algo que podemos observar, compreender e dissolver. Esse domínio interno não nos torna frios, mas sábios. Sentimos, sim, mas deixamos de ser reféns do que sentimos. Assumir o controle do próprio filtro é um ato de poder silencioso. É declarar que, embora o mundo não esteja sob nosso comando, nossa interpretação dele está. E com isso, nenhuma rejeição poderá mais nos definir, nenhum afastamento poderá mais nos quebrar. O outro pode nos oferecer desprezo ou silêncio, mas somos nós que decidimos se isso nos fere ou apenas passa por nós, como o vento que move as folhas, mas não toca as raízes. Muito obrigado por assistir. Se esse conteúdo te trouxe clareza ou alívio, curta e compartilhe com quem também precisa ouvir isso. E agora, assista ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Ele complementa tudo o que falamos aqui.